A santidade fala de uma entrega que ninguém faz. A santidade fala de uma renúncia que ninguém quer. Eu não vou ser romântico. A partir de hoje eu não vou tocar mais no pecado. A partir de hoje eu não vou brincar com as coisas de Deus. A partir de hoje eu vou santificar o meu namoro. A partir de hoje eu não entro mais em site pornográfico. A partir de hoje eu não tenho esse tipo de conversa. Eu não falo mais palavrão. Eu não fumo mais cigarro. Eu não tomo mais cerveja. Mas por que, pastor, é só uma cervejinha? Pra que você quer uma cervejinha? Pra quê? Olha quantas portas isso pode abrir. Você tá um dia que você briga com a tua esposa, um dia que você briga, chega cansado do trabalho, e aquela cervejinha é a porta que o diabo vai usar para trazer aquilo que vai arrebentar com a tua vida. Por que você quer flertar com aquilo que pode te matar? Por que eu vou ficar fazendo roleta russa com um revólver na cabeça se tem bala na agulha? Você é besta, você é tonto. Você sabe o preço que foi pago para você ser livre? Você sabe o preço que foi pago para você estar aqui? Ah, pastor, mas eu gosto. Você tem que gostar de adorar. Você tem que gostar de orar. Você tem que gostar de ser santo. Você tem que gostar de dar testemunho. Mas ninguém vai ver. Você quer me dizer que beber alguma coisa vai trazer? Santifique-se e veja os milagres chegarem na tua vida. Santifique-se e veja o poder. O livro de Números, no capítulo 6, nos apresenta o voto chamado voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Era um voto muito raro na Bíblia, mas era um voto que Deus permitiu, um voto de consagração de homens e mulheres ao Senhor. Esse voto de Nazireu consistia numa separação total daquilo que era considerado comum. Tanto mulheres como homens que queriam ou desejavam ter uma consagração profunda, uma entrega profunda, passavam pelo voto de Nazireu. E esse voto consistia em 3 renúncias. A primeira delas, não podia cortar os cabelos. A segunda, não poderia chegar perto de cadáveres. E a terceira, não poderia ter contato com nada que saísse da videira. Dentre elas, claro, o vinho e o suco de uva. Parece ser um desafio fácil, mas não é. E a ideia era que no final do voto de Nazireu, no final do tempo estabelecido, essa pessoa ia ao altar de Deus e entregava uma oferta por esse voto. E assim sua consagração a Deus era recebida. Na Bíblia tem um nazireu famoso. Quem lembra dele? Quem é o nazireu famoso? Sansão. Sansão é alguém que fez o voto de nazireu. Não cumpriu as etapas, não fez nada bem feito, mas Sansão é história para outra pregação. Não para hoje, não vou pregar sobre Sansão, mas ele foi o nazireu mais famoso da Bíblia, que fez tudo que não podia fazer no seu voto. O que eu quero dizer para você é que uma vida relevante, uma vida poderosa, onde você prova de todas as promessas de Deus, só pode ser obtida quando você cumpre o manual do fabricante. Quando você segue aquilo que Deus estabeleceu. Não estou falando sobre fazer média com alguém. Estou falando sobre fazer o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos viver a vida do jeito que a gente quer e esperar resultados sobrenaturais. Nós não podemos ter a dinâmica da vida que nós bem entendermos e a gente diz é assim e pronto, e está tudo bem. Deus respeita. O problema é que a gente quer viver a nossa maneira e queremos comer os frutos de uma vida consagrada a Deus. Essa incoerência tem matado muitas pessoas. Essa incoerência de achar que eu vou renunciar muito pouco, eu vou entregar muito pouco e vou colher milagres e milagres e milagres. Deus não é trouxa. Repita comigo, Deus não é trouxa. E esse voto de Nazireu era um voto feito espontaneamente. Ninguém obrigava. E repito, o objetivo principal desse voto era a santificação. Não existe pressão na santidade. Você que está dizendo, pastor, eu estou com muito problema, eu estou me santificando. Você não vai conseguir. Porque a santificação não é um processo de obrigação.
Ninguém pode ficar no seu pé. Ah, minha mãe descobriu que eu estou fazendo coisa errada, agora eu vou firmar na igreja. Você não vai conseguir. Ah, não, eu fiz bobagem no casamento, agora eu estou firme na igreja porque eu preciso provar para minha esposa. Bobagem, você não vai conseguir. Se você quer uma vida em santidade, sob pressão, você aguenta 1 mês, aguenta 2 meses, mas não aguenta ficar muito tempo, porque só existe uma coisa que te fará viver a santidade, é a sua vontade. Eu quero largar o pecado. Não é que eu estou com medo de algo, não é que eu estou com medo do capeta, não é porque eu quero o dinheiro, não, eu quero Jesus. E o voto de Nazireu era um voto voluntário, a pessoa desejava fazer. A questão do cabelo, por exemplo, nós temos um equívoco aqui, que na época de Jesus os homens usavam cabelo comprido, e antigamente as pessoas usavam cabelo comprido. Isso é um mito que criaram. Muito pelo contrário, os homens de cabelo comprido na época do voto de Nazireu, era extremamente desonroso ter cabelo longo. Era extremamente fora de propósito. Quem tinha cabelo longo era desprezado pelos outros. Era visto como relaxo, como falta de higiene. Então, quando o voto de Nazireu dizia para os homens não cortem o cabelo, a ideia exatamente era essa, era ir na contramão daqueles que cortavam o cabelo. A ideia de não poder tocar no cadáver, na época do voto de Nazireu, quem fazia sepultamento não eram os homens, eram as mulheres. Lembra da morte de Jesus? Quem que vai ao túmulo perfumar o corpo, homens ou mulheres? As mulheres, porque eram as mulheres que cuidavam do velório. Agora aí você imagina fazer um voto de Nazireu e você não pode tocar no corpo da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua irmã. Diz a Bíblia, acabamos de ler. Você não pode tocar. Era um problema, era uma renúncia, seja qual foram elas, preparar o corpo. E o mais importante também, qual era a bebida mais comum nessa época? O vinho. O vinho era tomado no almoço, no jantar. O vinho não tinha essa conotação de bebida alcoólica. O vinho era tomado abertamente. Então uma pessoa não podia, um nazireu não poderia beber o vinho de forma nenhuma, de forma alguma. E o texto é claro, não pode nem a semente da uva. Esse tipo de bebida era mais usada pelo povo de Israel. E agora o nazireu não pode. Então nós não podemos cortar o cabelo, nós não podemos tocar em defuntos, cadáveres, e não podemos tomar bebida vinda da videira. A gente está vivendo uma época onde a existência humana está em degradação. Cada dia que passa, mais maldade. Cada dia que passa, nós percebemos que temos que ter mais segurança. Os sinais da volta de Jesus são cada dia mais claros. Jesus está voltando. Seja pela natureza, que cada dia que passa se torna mais agressiva, seja pela violência, pela crueldade, seja pelas guerras estabelecidas do mundo, é claro que os sinais estão aí. E eu acredito que Deus está convocando uma geração para a santidade. Eu acredito que Deus está chamando homens e mulheres. Alguns querem fazer diplomas, teologia, outros estão preocupados com os seus cargos, com os seus dons, mas a verdade é que o que Deus está se interessando é se nós estamos preocupados com a nossa santidade. Aí você diz, tá bom pastor, então eu vou fazer um voto de Nazireu. Não, eu não estou pregando para você deixar de cortar seu cabelo, e também não estou dizendo que se seu pai morrer, sua mãe morrer, você não pode ir no velório. Também não estou dizendo que você não pode tomar um suco de uva, ou até mesmo um vinho, se desejar. Não, eu não estou falando sobre isso. Porque na essência do voto de Nazireu você tem que se santificar. Você precisa se santificar. Quando a palavra fala sobre não cortar o cabelo, deixar o cabelo longo, o que Deus estava querendo ensinar para todo mundo que fazia o voto de Nazireu é que um homem que se santifica é um homem que tem maturidade. O símbolo do cabelo longo, não sem cortar, é a maturidade. Não dá para ter santidade sem maturidade. Não dá para conhecer a Deus com um coração de criança. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Não dá para levar Deus de qualquer jeito. Então a santidade não vem na euforia, a santidade não vem na euforia, na animação, a santidade vem na frieza,
na decisão, em saber quem eu sou, em saber o que eu quero, em decidir. Eu não estou nem aí para aquilo que eu sinto. Os cabelos longos significam buscar as coisas de homem maduro. Cabelos longos levam tempo para crescer. Cabelos longos requer cuidado para não embaraçar. Cabelos longos exige mais tempo para cuidar. E é exatamente essa a intenção do voto de Nazireu. Você é diferente. Se você quer uma santidade, se você quer uma relação com Deus, pastor, mas isso é diferente, vão rir do meu cabelo. A maioria das pessoas tem cabelo curto, eu vou deixar o cabelo longo. Sim, é exatamente isso que Deus quer ensinar. A santidade não está no senso coletivo. A santidade não está em atender a expectativa da família, do pai, da mãe, do irmão. A santidade não está em fazer parte de uma torcida organizada. A santidade está exatamente na contramão. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 13:11, um texto que já preguei inúmeras vezes. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava ou entendia a vida como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Eu amo esse termo, deixei. Ele está dizendo o seguinte: a minha ruga veio, o cabelo branco veio, as dores nas costas vieram, e eu não pedi nada disso, mas para mudar o jeito de falar, pensar e entender, eu tive que deixar. O que Paulo está dizendo? Que eu posso ser um velho, falando como menino, pensando como menino, entendendo a vida como menino, se eu não entrar em crise e mudar. Eu tenho que mudar. Então o cabelo longo eu tenho que amadurecer. Algumas conversas, eu tenho que parar de ser um garoto. Tem muitos homens casados que são garotos. Tem muitas mulheres casadas que são garotas. Tem muitas pessoas que são avós e avós que são garotos. Tem muita gente que quer ser chefe, líder e é um garotão. E você sabe quem é um garotão? Diga não a ele. Diga não a uma criança. Ela vai reagir como uma criança. Tem alguns homens barbudos, algumas mulheres experimentadas na vida, que quando você diz não a ela, a reação delas é de uma criança. Não sabem dialogar, não sabem conversar, não sabem contra-argumentar, gritam, esperneiam, ameaçam, porque são crianças. E crianças não são chamadas ao voto de Nazireu. Crianças não são chamadas a um processo de santificação que transforma a alma, o corpo e o espírito. E eu me pergunto, quantas áreas a gente tem que amadurecer? Em quantas áreas a gente ainda olha no espelho e diz, eu me tornei adulto, mas ainda somos crianças. O jeito que a gente trata as pessoas, inveja dos outros, fofoca, tudo isso é característica de meninice espiritual. Falar da vida dos outros, ficar reparando na vida dos outros, no filho dos outros, ficar brigando por coisa idiota. A gente tem que deixar o cabelo crescer, não o cabelo físico, mas o cabelo da experiência, o cabelo da maturidade, começar a ser mais flexível, mais bem resolvido. É isso, sem anestesia, encarar a realidade. Eu preciso amadurecer, senão não vou aguentar ficar na presença de Deus, porque você vai ter gente que vai te decepcionar, vai te trair, você vai ouvir coisas que não vai gostar, nem todas as pessoas vão estar sempre com você, e daí? É a vida, meu. Aonde é que isso acontece? A gente não se surpreende com nada nesse mundo. Aí chega na igreja, a gente acha que está no céu. Não, você não está no céu. A igreja está no mundo. Aqui é um monte de gente doente, inclusive eu. Todos nós somos doentes. Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. A gente aceita tudo lá fora e aqui dentro não. Nós temos que aprender a deixar o cabelo crescer, aprender a deixar a vida fluir, aprender a sermos maduros, pele grossa, casca dura, aprender a ouvir não, e não ficar achando que é pessoal. Tudo é pessoal, tudo eu fico chorando, não paro em lugar nenhum, não tenho sequência em nada, desisto de tudo o tempo todo. A vida, se a vida não convergir para aquilo que eu gosto, nada funciona. Sou extremamente hiper, mega, ultra blaster sensível, não consigo ser contrariado, vivo fazendo as pessoas pisarem ovos comigo, porque se alguma coisa sair do jeito que eu não gosto, eu faço um escândalo, e aí você não tem amigo verdadeiro, você tem pessoas que têm medo de você. Pessoas que têm medo de falar a verdade. E a pior coisa que tem é andar com gente que tem medo de falar a verdade. Gente que tem medo de falar a verdade para mim.
E algumas vezes nós precisamos ouvir a verdade. E algumas vezes nós só precisamos ouvir: você está errado. Como é bom ter alguém perto de mim, com a coragem de olhar nos meus olhos e dizer: você está errado. Você está viajando na maionese. Você está passando vergonha. Você está ultrapassado. Você acha que está abafando e está passando vergonha. Você perdeu a estação. Cuidado, porque crianças gostam de bajuladores. Crianças amam aqueles que os enchem de presentes. Crianças gostam daqueles que lhe dão mais coisas. Mas você não foi chamado para ser uma criança. Deus está à procura de homens e mulheres maduras. Se você quer a santidade, amadureça. Amadureça, deixe crescer a experiência. Deixe crescer. A segunda coisa que o voto de Nazireu pedia era: não enterre os mortos. Aqui o cadáver, para nós, eu não estou falando para você não ir no velório de ninguém, mas aqui o morto representa duas coisas: passado e pecado. É o que acabou, é alguma coisa que foi encerrada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem quer santidade, não toque em cadáver. Quem quer santidade, não toque em defunto. Quem quer santidade, não perfuma cadáver. Quem quer santidade, não vai ao IML para trocar corpo. E eu não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Quem é que não tem um defuntozinho por perto? Quem é que não tem uma situação que cheira mal por perto? Quem é que não tem uma inclinação para querer perfumar ou maquiar um defunto? Seja um pecado, seja um passado. Eu posso lidar com os mortos? Pode. Quem pode? Uma pessoa comum. Quem quer viver a santidade plena, quem quer viver um sobrenatural extravagante, tem que pagar o preço. Você quer uma vida romântica? Ai pastor, mas é papai e é mamãe. E o texto é bem claro. O texto é bem claro. Você quer ser um nazireu? Pode ser teu pai, tua mãe, teu tio, teu primo, tua irmã, teu irmão. Tu não vai no enterro. Tu não vai perfumar. Ah, mas aí é demais para mim. Então não venha querer uma santidade. Se tem alguma coisa que Deus pedir para você e for demais para você, Deus te respeita. Mas não venha com essa boca cheia de dente dizer que você quer um avivamento que ninguém nunca viu. Porque se você não estiver disposto a dar o que Deus te pediu, Deus nunca vai derramar a você o que você deseja. Se você escolher viver a vida inteira na igreja do seu jeito, brincando de cristão, Deus não vai te punir. Mas não venha reganhar essa boca cheia de dente, pedindo o poder do alto céu, pedindo uma força que ninguém nunca tem, pedindo uma superação, porque Deus não é trouxa. A santidade que os crentes inventaram é a ideia de ser um ET no meio dos outros. É ser um cafona, é ser um brega, é ser um alienado. É isso que falaram. Colocaram santidade com terno e gravata. Santidade não tem a ver com roupa. Santidade não tem a ver com não usar brinco. Isso é coisa de idiota. Santidade não tem a ver... Aí ele fez tatuagem. Enquanto a igreja fica brigando por tatuagem, piercing, brinco, é lógico que eu tenho que me vestir com decência. É lógico que eu não posso ficar mostrando meu corpo. É óbvio, mas isso aí é o básico, gente. Qualquer pessoa sabe. A santidade fala de uma entrega que ninguém faz. A santidade fala de uma renúncia que ninguém quer. Eu não vou ser romântico. A partir de hoje eu não vou tocar mais no pecado. A partir de hoje eu não vou brincar com as coisas de Deus. A partir de hoje eu vou santificar o meu namoro. A partir de hoje eu não entro mais em site pornográfico. A partir de hoje eu não tenho esse tipo de conversa. Eu não falo mais palavrão. Eu não fumo mais cigarro. Eu não tomo mais cerveja. Mas por que, pastor, é só uma cervejinha? Pra que você quer uma cervejinha? Pra quê? Olha quantas portas isso pode abrir. Você tá um dia que você briga com a tua esposa, um dia que você briga, chega cansado do trabalho, e aquela cervejinha é a porta que o diabo vai usar para trazer aquilo que vai arrebentar com a tua vida. Por que você quer flertar com aquilo que pode te matar? Por que eu vou ficar fazendo roleta russa com um revólver na cabeça se tem bala na agulha? Você é besta, você é tonto. Você sabe o preço que foi pago para você ser livre? Você sabe o preço que foi pago para você estar aqui? Ah, pastor, mas eu gosto. Você tem que gostar de adorar. Você tem que gostar de orar. Você tem que gostar de ser santo. Você tem que gostar de dar testemunho. Mas ninguém vai ver. Você quer me dizer que
beber alguma coisa vai trazer. Santifique-se e veja os milagres chegarem na tua vida. Santifique-se e veja o poder